Queria apresentar a vocês, então, a Fernanda Campagnucci, ou Campagnucci, né? Que é graduada em jornalismo, mestre em educação e atualmente coordena a iniciativa do Governo Aberto, Pátio Digital, na Secretaria Municipal de Educação. Vamos assistir a Fernanda sobre dados abertos. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui falando com vocês. Vou dar um passo adiante do que o Tomás falou. Tomás, aqui tem para todos os gostos hoje. Porque é uma grande inquietação quando as pessoas que trabalham com dados abertos têm e se perguntam em algum momento, é como engajar as pessoas nesse processo. Por que eu estou abrindo dados? Que dados eu estou abrindo? E o que as pessoas vão fazer com ele, né? Então, gostaria de falar um pouquinho aqui sobre o que é dado aberto em governo e quais são as especificidades de estar num governo local. Porque eu acho que a gente tem uma potencialidade ainda maior por estar próximo das pessoas e das organizações e da vida da cidade, né? Dados abertos, muitos aqui, com certeza, já conhecem, trabalham com o tema. Quando a gente fala de abertura de dados, as pessoas associam a transparência. É o tema de hoje, falar que o acesso à informação não necessariamente quer dizer informação acessível. O fato de a informação estar publicada não quer dizer que ela seja compreensível. Dados abertos é um pouco mais característico, porque ele é uma base. As bases de dados em formatos abertos, elas não são mesmo para serem compreendidas da mesma forma que uma informação produzida e uma visualização daquilo. São dados brutos que podem ser maleáveis e utilizados para fazer aplicações, para fazer estudos, e é bom que eles sejam assim. Então, quando a gente trabalha com dados abertos e transparência, a gente tem que trabalhar com as duas frentes. A gente tem que falar das duas coisas. Uma não pode negligenciar a outra. A gente não pode falar que vai priorizar a transparência e, por isso, não vai colocar as bases de dados. Enfim, são dois aspectos complementares. Então, é importante a gente sempre destacar que transparência e dados abertos, embora estejam muito relacionados, são conceitos diferentes. E aí, quando eu estou falando aqui sobre como engajar as pessoas, diferentes atores desse ecossistema, num processo de abertura de dados. Muitos deles vão ajudar a tornar os dados transparentes. Por isso que é importante o engajamento. E, dentro dessa lógica de transparência, a gente também tem níveis de transparência ou dimensões diferentes de transparência que não são necessariamente uma escala. A gente não está falando que um é melhor que o outro, mas eles são diferentes. Transparência passiva é muito isso do que o Tomás falou. É você perguntar ao Estado, você provocar o Estado a responder uma informação. O Estado está sendo provocado e disponibiliza. A transparência ativa é quando ele proativamente, e aí, de preferência a partir do estudo, daquilo que é mais perguntado, daquilo que é mais demandado, mas também daquilo que ele deseja colocar ativamente para a população. E, por fim, é importante também a gente pensar num conceito de transparência colaborativa. E é sobre isso que eu quero falar. É como as pessoas ajudam, apoiam e atuam no Estado para abrir dados e para trabalhar com esses dados e orientar o processo de abertura de dados. Que dados abrir, E qual que é a questão de estar em governo? Governos são ambientes altamente estruturados, cheio de normas, regras, difícil de se mover, difícil de inovar, e é bom que seja assim em algum aspecto. A gente falando de controladoria, é bom que tenham regras, é bom que tenham normas orientando como fazer o gasto público, mas também é importante que tudo isso seja repensado e retrabalhado numa lógica do século XXI, que a gente está chamando de governo aberto, que é como que o governo pode ser permeável à participação dos cidadãos.
E existem metodologias para isso, existem iniciativas, experiências que a gente pode mirar. Então, é reconhecer essa dimensão política, uma escolha política. Eu vou ser permeável, a transparência e o dado aberto faz parte disso. E estar no governo local é tudo isso e mais, porque você tem aqui os cidadãos, os serviços que você está fornecendo diretamente, então você tem balcões de atendimento, você tem direitos pelos quais as pessoas vão atuar, vão buscar. Você tem movimentos sociais, você tem coletivos, você tem negócios, você tem empresas que estão se registrando, enfim. Você tem uma complexidade para tratar. E aí eu vou falar do Café Hacker, que é uma experiência... o Álvaro mencionou, né, que eu estou na Secretaria de Educação e estou coordenando lá o Pátio Digital, uma iniciativa da Secretaria que foi lançada agora em abril. Mas eu vou também retomar aqui uma experiência que de certa forma, se consolidou e que serve de inspiração, que é o Café Hacker, que foi lançado em 2013, na Controladoria Geral do Município, em parceria com várias secretarias municipais. O que é o Café Hacker? Uma metodologia. É uma tecnologia social. É uma forma de o governo se relacionar com a sociedade. Inclusive, ele fez parte, ele foi um dos finalistas do Prêmio CONIP, em 2015, né, o Congresso de Inovação do Setor Público, como uma metodologia, né, que já saiu um pouco dos padrões, que geralmente você tem sistemas, né, você tem plataformas, e o Café Hacker ele é uma tecnologia social que se propõe a intervir nos processos e nos sistemas constituídos da prefeitura. Faz parte da política de abertura de dados, então ele não é uma iniciativa isolada. Capta a demanda social. O que é o Café Hacker? É um encontro onde as pessoas discutem um tema, sempre relacionado a dado aberto ou a sistemas, a programação, né, códigos, mas que consiga reunir diferentes atores desse ecossistema. Então, você coloca programadores, jornalistas, pesquisadores para conversar. Esse é o site, né? Ele está ativo, cafehacker.prefeitura.sp. Quais são os hacks do Café Hacker? Né? Primeiro, por que chama Café Hacker? Porque a gente está reconhecendo o hacker como um sujeito altamente criativo e capaz de fazer uma intervenção num processo qualquer. Né? No caso do governo, num processo público. E trazer essa inovação para dentro. Ele tem uma questão interessante, depois das 15 edições feitas em 3 anos, que foi interessante depreender, né, alguns aspectos. Eles propõem a fazer o fim de cada um no seu quadrado, né, porque é muito comum você ter ações secretariais, iniciativas, às vezes, que não se conversam ou que conflitam, e fazer isso, né, por meio de um órgão central que vai dialogando com os outros órgãos, promove essa interlocução dentro do governo, que é muito importante também, não pode ser negligenciado. Desmistifica a questão, a noção que as pessoas têm de que dentro do governo nada funciona. Né? As pessoas veem o governo como uma grande caixa preta em que tudo funciona do mesmo jeito lá dentro. Então, você traz as pessoas para dentro. Teve um caso, o Café Hacker, sobre o processo de compras públicas, que explicou cada pedacinho de um processo de licitação, e era a proposta era falar dos momentos em que um processo de licitação se torna público e por meio do quê, né? E como que em toda essa cadeia, desde do planejamento dessa compra até a efetivação, a gestão daquele contrato, como que você pode pensar num processo aberto, né? E em que todos possam monitorar e construir outras plataformas para acompanhar esse gasto. E também ele tem uma outra vantagem que ele traz para dentro do governo pessoas que
tem demandas e que, às vezes, muitas vezes, por pedidos de informação, por exemplo, a gente fala assim, aquele lá que sempre faz os mesmos pedidos, ou, lá vem ele pedindo a mesma coisa, por que ele quer isso, né? É muito comum a gente que está lá dentro ter esse sentimento de que o que está acontecendo, o que eles querem, né? E aí, quando a pessoa vem e fala assim, não, eu só queria isso, e explica, né? E cria uma empatia ali entre os dois públicos, você também dá forma a quem é este cidadão, esta cidadã, e quais são as demandas deles. Teve uma situação, a gente fez um desse lá na Prodan, né, a Companhia de Processamento de Dados do município, que foi muito interessante também. Os técnicos da Prodan conversando com os hackers que não queriam CAPTCHA, e aí se discutiu a questão de segurança, mas quais seriam as vantagens de não ter o CAPTCHA, enfim. Tem outra vantagem, é esse encontro geracional, que é muito importante a gente promover também, a experiência de quem está no poder público, os servidores, que têm toda a bagagem, conhecem muito bem os processos, com programadores que têm, às vezes, muito gás para fazer alguma coisa, mas não sabem o que fazer. Com o que eu posso ajudar? Né? Então, você promove esse encontro. Teve um caso que eu gosto muito de contar, que foi um café hacker sobre o planejamento a plataforma de programa de metas, né, em 2013. E tinha lá um programador que ele estava falando, ele levantou, era um auditório assim, né, tinha umas 70 pessoas, e ele começou a falar, na hora das intervenções, que era importante ter uma API naquele sistema. E ele falava API, porque API isso, API aquilo. Levantou uma conselheira de um conselho participativo municipal, que era do movimento de saúde, que estava atuando há 40 anos, e ela falou assim, para de falar isso, o que você está falando? Né? Não estou entendendo nada, fala minha língua. E aí ele interrompeu e ele explicou de uma forma muito simples o que era uma API. Não vou lembrar exatamente, infelizmente, o que ele falou, mas ele falou alguma coisa sobre você vai lá na padaria e vê o balcão de atendimento, pede o pão, e ele fez uma metáfora e, no final, explicou o que era API. E aquela senhora, ela passou a pedir APIs em outros momentos, né? Então, ela virou uma defensora de APIs, que são mecanismos que você abre no seu sistema para que robôs ou pessoas que constroem sistemas possam consumir essa informação e construir outras coisas. E aí ela entendeu a importância disso e passou a advogar também por isso. Você fica, então, com diagnósticos mais precisos sobre os problemas. O primeiro café hacker ele foi feito durante o rescaldo ali das manifestações de junho de 2013, né, que foram essencialmente sobre tarifas e tinham muito a ver com a transparência, né, quanto que se paga pela tarifa, qual que é a composição, qual que é a taxa de retorno das empresas. Tudo isso foi aberto num café hacker em agosto de 2013. E claro que quem está no governo tem muito medo de fazer isso. A insegurança é muito grande, né? Você está fragilizado, então você vai ouvir as demandas, você vai ouvir reclamações ali ao vivo, né? No calor dessas manifestações. E foi ótimo, porque, como é uma metodologia estruturada, você não vai chegar, que é muito comum também, as pessoas começarem a debater, e aí vão debater o sistema de transporte, vão debater as formas de fazer isso, e não era o objetivo. Então, a gente pautava muito bem, deixava claro qual que era o objetivo, que era discutir os dados, e aí a coisa fluía, a gente deixava tudo registrado, e depois a demanda é divulgada nas devolutivas que a controladoria faz. Então, isso também é importante, porque depois as pessoas ficam com o sentimento de que o que eu estou dizendo naquele dia vai contribuir para alguma coisa, né? Inclusive, uma grande inovação que teve nessa área, que foi a abertura dos dados dos ônibus, o GPS dos ônibus, a localização, começou ali. Depois ele desencadeou todo um processo, um ciclo de inovação, que foi fazer uma maratona hacker,
a partir do momento que essa API foi aberta, instantaneamente 60 aplicativos começaram a utilizar, e a gente tem hoje aplicativos que são muito úteis, né, de procurar o ônibus e ver os horários, enfim. E aí, por fim, para finalizar, esse foi o Café Hacker, né? Eu queria falar só um pouquinho sobre o Pátio Digital, que é essa iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, que está começando agora, mas que tem muito essa lógica de proporcionar um espaço de interação do ecossistema, e aqui, mais especificamente, do ecossistema de educação e tecnologia, passando também por pesquisa. Bom, como a gente está falando de educação, isso aqui é uma amarelinha, né? A gente fala que é a amarelinha do pátio, o ciclo de inovação aberta, que tem uma primeira etapa ali, uma fase de prototipação colaborativa, tem uma segunda fase de lançamento dos problemas públicos, uma terceira de desenvolvimento aberto dessas soluções e, por fim, a disponibilização dessas soluções. O que é a prototipação colaborativa? A gente tem encontros abertos mensais, a periodicidade pode até aumentar. Esses encontros abertos, eles trazem para o público temas, desafios bem concretos da gestão municipal e da Secretaria de Educação. Então, a gente tem, por exemplo, o transporte escolar gratuito, a transparência do cardápio da merenda, né? A gente discute ali quais são os desafios, as demandas, o que a comunidade escolar precisa, né? Que ferramentas seriam úteis para as pessoas e quais são os problemas que a gestão precisa resolver. Então, a gente discute isso de forma aberta, eventualmente faz oficinas mão na massa para explorar melhor esse desafio, né? Então, no caso do transporte escolar, a gente está abrindo a base de dados, vai jogar essa base de dados num mapa e vai verificar uma questão que é candente lá, que é o beneficiário do transporte escolar. Primeiro que a gente tem uma questão de otimização de rotas, né, de como chegar das escolas às residências de forma mais eficiente, mas tem uma questão também que é as barreiras físicas que tem na cidade e que você tem formas de mapear isso, né? Inclusive colaborativamente. A gente tem 13 diretorias regionais que têm essa questão, né, e precisam de um sistema assim. Então, a ideia é botar a mão na massa numa oficina, uma mapatona, né, que vai ser agora no dia 10. Essa primeira fase já aconteceu. A gente tem uma casa, que chama Casa do Pátio, que é esse espaço de encontro desse ecossistema. Ela fica no Pacaembu, vocês estão convidados. E depois o lançamento do desafio. A gente compreende melhor qual que é o desafio quando a gente traz as pessoas para pensar no desafio, né? Então, a gente especifica melhor. A gente não lança um desafio já fechadinho, né? As pessoas têm a oportunidade de contribuir na própria formulação do problema. A partir do momento que a gente põe o problema público, a gente lançou um desafio de aplicativos. Então, é um edital que as pessoas se inscrevem como equipe, pessoas físicas, para contribuir, e depois, com as suas ideias, enfim, são selecionados e passam por uma imersão na secretaria. Essa imersão, as pessoas das áreas técnicas vêm, a área de alimentação escolar, a área de TI, vêm contar, detalhar melhor esse desafio, e depois dessa imersão, eles têm 20 dias para trabalhar nos seus protótipos. Porque é muito comum nessas maratonas hackers a gente correr e morrer na praia, né? Fazer belos protótipos e depois não conseguir incorporar. Então, a gente, preocupado com isso, pensou numa forma de que as pessoas tivessem um tempo para fazer protótipos viáveis, que se mostrassem viáveis, e, no final do processo, a gente vai contratar o vencedor por uma modalidade que a gente fez, uma parceria com a Unesco, né, um acordo de cooperação. A Unesco vai fazer um contrato de consultoria por meio desse processo seletivo. E aí a pessoa vai efetivamente, a equipe vai efetivamente desenvolver o aplicativo para disponibilizar o cardápio da merenda. Tudo isso, todo esse desenvolvimento tem que ser feito em formatos abertos, em códigos abertos. Por quê? Para favorecer
que outras secretarias, outros governos, outros municípios possam pegar esses sistemas, adaptar para a sua realidade, né, e que ele possa ser sustentado pela comunidade técnica. A gente está estudando formas de fazer microcontratações, micropagamentos, para resolver issues do GitHub, né, que as pessoas, você tem um código aberto, as pessoas apontam bugs, apontam problemas, e a gente contrata pessoas da própria comunidade para resolver esses pequenos problemas, fomentando e fortalecendo esse ecossistema de inovação. E essas soluções ficam disponíveis no banco de dados, um repositório público. Então, é patiodigital.prefeitura.sp.gov.br, uma iniciativa que nasceu e que já tem, apesar do pouco tempo, né, já tem várias coisas para mostrar. O secretário, que é um patrocinador forte da ideia, né, o Alexandre Schneider, que é um grande entusiasta. Então, convido a todos a conhecer e a gente está disponível para o debate. Muito obrigada.